Vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes e nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Orar. Irmãos, capítulo 8 de Romanos é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Vocês tiveram aí a oportunidade de ouvir com o presbítero Fausto os versos 28 a 30, que na verdade é o contexto imediato dessa passagem, que todos dizem que é um dos textos mais lindos e ricos de toda a Bíblia. Lendo os comentaristas, são unânimes em dizer que diante desse texto nós nos sentimos pequenininhos, menores do que um átomo, dada a grandeza da revelação que tem nesse texto. Palavra por palavra, nenhuma delas é desperdiçada, todas nos deixam de boca aberta e com o rosto no pó diante de um Deus tão grande como esse. Esse texto mostra a grandeza da verdade que a igreja, ou os eleitos, o que eles chamam de nós, que diremos nós. O nós aqui é Paulo e os seus irmãos que creem em Cristo, lá da igreja de Roma. E o nós somos nós, juntamente com Paulo. Então é um texto escrito para aqueles que creem em Jesus. Você crê em Cristo? Esse texto, então, inclui a sua vida aqui. Esses crentes que ele se refere são justificados. Romanos diz isso, capítulo 8. A sua justificação resulta num viver santo e, por fim, numa glória eterna. Francis Schaeffer, quando comenta esse texto, ele diz que a obra do Espírito Santo revelado em Romanos capítulo 8 nos mostra um Deus Pai que garante a vida eterna, um Deus Filho que garante a vida eterna e um Deus Espírito que, primeiro, aplica a justiça de Cristo a nós, depois a estes, ele conduz o coração para que pense nas coisas do alto. Depois, esse mesmo Espírito, em Romanos capítulo 8, faz com que esse povo e esses chamados agora podem lutar e vencer a carne e o pecado. E esse mesmo Espírito mostra e testifica no coração dessa igreja de que ela é filha, ela é adotada em Cristo Jesus. E como se não bastasse, esse Espírito intercede, gemendo por ela com gemidos inexprimíveis. E aí Paulo pergunta, o que diremos nós? E ele faz esse encerramento desse capítulo utilizando um método muito comum de Paulo, que é fazendo perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela que a gente faz por fazer, mas a gente já sabe a resposta. Mas é um artifício literário que Paulo é mestre. Se você já leu as cartas de Paulo,
você vai ver o quanto ele utiliza desse artifício, que tem a priori o objetivo de transformar, como diz o Dr. Augusto, abre aspas, ouvido em olhos, fecha aspas. O artifício da pergunta retórica é fazer com que a gente tenha a compreensão de ver como que Paulo está vendo. É como se ele estivesse desenhando um grande quadro de quem é o Senhor, o que ele fez por nós e do que nos aguarda. E ele faz isso em Romanos inteiro, não é? Fazendo esse tipo de pergunta. E aqui ele vai delinear esse final desse capítulo com 4 perguntas retóricas. Coloca para nós, Ana, as perguntas. Se eu não estou enganado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí ele faz, se Deus é por nós, a primeira pergunta, quem será contra nós? A segunda, Ana, quem nos acusará? Terceira, quem nos condenará? E a última, quem nos separará? É interessante notar que o início do capítulo 8, se você olhar na sua Bíblia, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De modo que lá no final ele vai dizer que ninguém pode separar esses desse amor que está em Cristo Jesus. Então eu te convido a permanecer comigo nesses dias, nesse final desse texto, que é algo extraordinário e que eu me sinto muito constrangido em expor um texto como esse. Somente o Espírito Santo para nos mostrar as grandezas dele. Certo? E Paulo então começa nos versos 31 a 32, eu queria que você voltasse os seus olhos para lá, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então Paulo vai fazer essa exposição a partir do verso 31 e 32 com 3 argumentos. Coisas, Deus é por nós, e aquele que não poupou, que é onde eu quero permanecer hoje com vocês, somente nesse primeiro ponto. Se Deus é por nós, é um argumento fortíssimo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? É o outro argumento. E no final ele termina dizendo, do maior para o menor, aquele que não poupou o tudo, porventura não nos dará aquilo que é menor do que ele? Então vamos lá. Primeira coisa importante nessa noite. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele está nos perguntando. Agora, a primeira relação importante aqui é que coisas são essas. Lembra do sermão do Fausto. É exatamente ao verso 28, 29 e 30 que ele se refere. Você quer lembrar? Ele está dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, que na verdade amou, é a ideia do verbo conhecer, ele os amou antes da eternidade, ele os predestinou para serem conformes ao seu próprio Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a esses que amou e predestinou, também chamou eficazmente, e aos que chamou eficazmente, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A pergunta é: que diremos, pois, à vista de uma revelação dessa? O que falta? Se Deus é por nós, se Deus está conosco, diante do que lemos nesses versos, alguma coisa falta para que eu e vocês estejamos salvos? Parece que Paulo está escrevendo aos Romanos para sanar qualquer dúvida ou qualquer medo. Como se ele estivesse encerrando dizendo: diante dessas coisas, um Deus que te conheceu antes da eternidade. Conhecer ali é amar. Ele te amou antes de Gênesis capítulo 1. E você, como alvo do amor dele, sem ter ainda existido como alma vivente, na eternidade ele
te justificou em Cristo Jesus. E na eternidade Ele te santificou, te separando para Ele. E Ele já te glorificou, fazendo assentar nas regiões celestes no Cristo Jesus. O que você vai dizer à vista dessas coisas? E o primeiro argumento maior de Paulo é: se Deus é por nós. Porque não há como refutar que Ele não é por nós. Olha o que Ele fez. Ele é o autor da salvação. Ele veio a nós. Ele nos amou, conhecendo o que somos, antes de sermos. Ele, Paulo está dizendo agora, se você quiser estender o seu contexto para um contexto maior, e não um contexto imediato, ele está dizendo isso desde o capítulo 1. Ele mostra aos romanos a grandeza da morte. Depois ele mostra a impossibilidade de ser salvo pela lei. E assim ele então, por meio do Espírito Santo, revela a grandeza de Cristo e a obra de Cristo que Ele fez por nós. De modo que o fim da lei é Cristo. E assim, todas as coisas no céu, na terra, cooperam para o bem desses que Ele de antemão conheceu e amou. O que dizer à vista dessas coisas? Eu também tenho o que dizer. O segundo argumento é: se Deus é por nós, que já é numa não condicional, daí uma tradução ruim. Aqui não há uma possibilidade dele ser a não ser. O Deus que fez o verso 28, 29 e 30, Ele é por nós. Então a ideia aí é, já que Ele é por nós, o que poderia interromper esse processo de salvação? Nem nós, porque Ele é por nós. E a segurança que o texto amarra, do verso 31 ao 39, é que Ele é por nós e Ele vai mostrar nesses domingos que nada no céu, na terra, ou no inferno, ou no cosmos, pode fazer com que Deus mude de lado e deixe de ser por nós. Ele é e sempre será por nós, pois todas as obras da salvação que Ele fez pelo seu povo, Ele fez antes de nós. Então, não está em nossas mãos, mas nas dele. Perguntaram o saudoso Heavy Shed se ele cria que poderia perder a salvação. Ele diz que se ela viesse dele, ele a perderia todos os dias. Mas se ela veio do Senhor, nada no universo pode impedir de que essas cartas escritas e seladas com o penhor do Espírito Santo cheguem ao seu destino. É como se Paulo estivesse dizendo: morram em paz, porque vocês são cartas seladas aos céus. Ele é por nós, o todo soberano é por você. Que maravilha. O mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, porém, nunca nos poderão vencer. Porque Deus é por nós. Ele não está fazendo, Ele já fez. Está pronto. Às vezes alguém chega e pergunta assim, principalmente pastor, né? Quando está a igreja lá, eu falo, você se refere a qual? A igreja visível? Tá, altos e baixos, como somos. Mas se você se refere à igreja de Cristo, ela está muito bem. Ela está vestida de branca, palmas nas mãos,
adorando ao Cordeiro. E nenhuma dessas pessoas alistadas na membresia da Igreja de Cristo podem se perder, porque Deus é por elas antes. Eu vejo muito em velório, principalmente quando é parente, por exemplo, o filho preocupado se deu tempo do pai aceitar Jesus no hospital. Quem já viu isso? Ou a mãe preocupada se deu tempo do filho se converter na casa de recuperação ou na cadeia e aceitar Jesus antes da morte. Pois bem, graças a Deus que nós não somos arminianos. E é tão bom ser presbiteriano. Deus não salva ninguém na última hora. Os salvos são salvos desde a eternidade e permanecem salvos. E nada no céu nem na terra pode mudar isso. Nem eles mesmos. A boa obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Antes do dia de Cristo. Charles Spurgeon dizia que não há um santo vivo que morra antes de ser aqui santificado. Ou ele começa e termina, ou ele não termina, porque ele nunca começou. Essa é a segurança dos eleitos. Não é? Deus é por nós. E o terceiro argumento do verso 31 está no 32. Ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, ou seja, ele parte do maior para o menor. Ele está dizendo que Deus, ao ver na eternidade o seu filho imolado, sendo esbofeteado, espancado quase até a morte, crucificado, negado pelo seu próprio povo, humilhado, ele vê isso na eternidade como um fato e ele não volta atrás no processo de salvar a sua vida. Ele vai até o fim. E Cristo, então, vem na plenitude dos tempos, se faz carne, e ele então é esmoído, espedaçado pela nossa enfermidade para nos dar a sua paz, e depois os dois enviam o Espírito Santo, que aplica em você a sua justiça, que te capacita a vencer a carne e o pecado, que testifica da salvação quanto ao penhor da sua própria vida, e que por último hoje intercede em e por você com gemidos inexprimíveis. Ele é por nós. O que nós temos que fazer num processo desse, do começo ao fim? O rosto no pó e dizer obrigado, porque um dia o Senhor me escolheu. Mais nada. Mais nada. Até a sua cooperação no processo de santificação só acontece porque antes o Espírito que é santo habita em você. Senão você cooperaria como? Ele não poupou o seu filho, mas ele deu. Aí você olha, do cima para baixo, que deu um presente grandão, porventura não dará todas as coisas necessárias para a sua salvação? Porque as coisas se referem à sua salvação, todas elas, santificação, justificação, glorificação, palavra, alimento, comunidade, irmão, sofrimento, esperança, amor e fé. Ele vai dar isso até o fim, porque ele não poupou nem mesmo o seu filho. Aí ele vai dizer que ele faz tudo isso graciosamente com Cristo. E aqui eu quero fazer 3 perguntas. O texto começa dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? A minha pergunta é: o que será daqueles que Deus não é por eles? Pelo contrário, o que será daqueles que são inimigos de Deus e Deus é inimigo deles?
Porque o mesmo todo soberano que é por nós é contra aqueles que renegam e pisoteiam a graça, não é? E que transformam a imagem e a obra do Deus Todo-Poderoso em escárnio. O que será deles? É só você inverter o texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inverte. Quando Deus não é por nós, todas as coisas cooperam para a degradação, para a morte, para a desgraça, para a condenação, para que a justa ira de Deus venha sobre esse mundo mau e dê a eles a eternidade merecida no inferno, pois negaram o amor ofertado por Cristo Jesus. Aí a primeira pergunta que eu quero te fazer: Deus é por você ou contra você? Você já entregou sua vida a Cristo como uma resposta a esse chamado eficaz? Você tem o amado, o obedecido, lembrado do que Ele fez e andado em gratidão, em morte, dia após dia? Porque se Ele é com você, isso está acontecendo. É obra dele. Agora, ai de você, se Ele é contra você. A pergunta é: se Ele é por nós, quem será contra nós? A antítese disso é: se Deus é contra nós, o que no céu e na terra poderia ser a nosso favor? Nada. A segunda pergunta que eu quero fazer é: diante disso, aonde está o teu tesouro? Que diante de uma revelação dessa, o meu tesouro e a minha vida tem que ser o Senhor Jesus, que tudo fez por mim, sabendo quem eu sou, e sabendo que todas as acusações do capítulo 1 e 2 de Romanos, eu estou lá. Todas elas. Eu vou falar isso aqui no próximo domingo. Todas as acusações são lícitas diante da minha vida, mas elas não cabem mais por causa do perfeito sacrifício de Jesus. Lutero, diante desse texto, dizia que olhando para ele, ele via a impossibilidade dele ser salvo diante da santidade da lei. Mas quando ele olhava para Cristo, ele via que era impossível ele não ser salvo por causa da justiça do seu Filho. E em terceiro e último, o que vocês acham que será desse povo e desse mundo, aonde todas as coisas não cooperam para o seu bem, mas cooperam para o seu juízo? Aquele que não poupou o seu filho antes, deu a nós. A esses, ele poupa. E não permitam que vendo vejam, que ouvindo ouçam, para que não creiam e não sejam salvos. Deus não é só amor. Deus é justo e terrível em seus feitos e em sua ira. Então, se tem alguém aqui nessa noite que usa esse texto para dizer, ou para ter autorização de viver como quer, afinal de contas, nada pode me separar do amor de Deus. A proposta é outra. É que vendo o que Ele fez e o que Ele faz por mim, eu me lanço aos seus pés como um moribundo, dizendo a Ele: obrigado, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por mim, não há nada no céu, na terra, nem no inferno, que podem roubar a minha pequena vida das grandiosas mãos do meu Salvador, que é Cristo Jesus. Que segurança! E você que está aqui, que ainda não entregou sua vida a Ele, o faça, pois Ele é o caminho da paz para a vida
e para a morte. Domingo que vem nós vamos ver o segundo argumento de Paulo com a pergunta: quem intentará acusação? Você não pode perder.